Bom, pessoal, na aula de hoje aprenderemos o que é o potencial elétrico. Mas, para que possamos entender essa grandeza tão importante para o estudo da eletrostática, será necessário, primeiramente, que nós dominemos o conceito e os cálculos por trás do trabalho da força elétrica. Em outras palavras, chegou a hora de trabalharmos o conceito de energia dentro do campo elétrico uniforme. Veja bem o que estou dizendo para vocês. Ao longo dessa aula número 11 de eletrostática, trabalharemos dentro do campo elétrico uniforme. Logo em seguida, pegaremos um conceito análogo bem bacana, que é o de potencial gravitacional. Isso porque o campo gravitacional é mais simples de ser entendido, ele é mais objetivo. E utilizaremos essa analogia para que possamos finalmente trabalhar com o potencial elétrico, que é o título dessa aula. E, por fim, veremos algo que é importante não somente para a eletrostática, como também para a eletrodinâmica, que é o campo de estudo subsequente. E esse conceito é justamente o de diferença de potencial, que podemos abreviar para a boa e velha DDP. Muito bem, sigamos em frente. Para a situação inicial, eu considerarei uma carga elétrica positiva representada pela letra Q. Considerarei que essa carga positiva está imersa no campo elétrico uniforme E, por ação de uma força elétrica, essa carga será deslocada de um ponto A até um ponto B. Temos aqui a representação gráfica dessa situação. Percebemos a placa positiva aqui em cima e percebemos uma placa negativa no canto inferior. Aprendemos pelos estudos sobre o campo elétrico que ele fica direcionado da placa positiva para a placa negativa. Por isso temos o vetor campo elétrico na vertical de cima para baixo. Temos aqui, no meio de toda essa situação, a tal carga elétrica positiva que eu falei para vocês. Percebemos que essa carga está alinhada realmente com um ponto A, com um nível A, não é mesmo? Ora, aprendemos nas aulas anteriores que cargas elétricas positivas possuem uma propriedade bem interessante no que diz respeito à força elétrica, ou seja, ela possui a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então, por isso que a força está apontando para baixo ali no nível A. Logicamente que essa carga será deslocada até um ponto B e a distância entre A e B é justamente o deslocamento, representado aqui pela letra D. Galera, aprendemos nos estudos sobre mecânica que o trabalho de uma força nada mais é que a própria força, nesse caso é a força elétrica, colocarei até um índice aqui para que você lembre que é a força elétrica, e a gente multiplica isso pelo deslocamento vetorial que nós temos aqui, que é justamente o Dzinho. Lembre também que é muito comum que a gente coloque aqui vezes cosseno θ, mas aí vai ficar muito simples, porque θ nada mais é que o ângulo formado entre o eixo da força e o eixo do deslocamento. Só que o deslocamento está para baixo e a força também está para baixo. Ou seja, são duas linhas paralelas entre si. Então, θ vai ter o valor aqui de 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1. Então, esse cálculo vai ficar muito simples, né? Pois qualquer coisa multiplicada por 1 é qualquer coisa. Então, aqui ficaríamos que o trabalho da força elétrica vai ser
a própria força elétrica, que, como aprendemos nas aulas anteriores, nada mais é que o produto entre a carga elétrica e o campo elétrico. E a gente multiplica isso pela distância, ou seja, pelo deslocamento, que foi o que sobrou. Temos aqui a nossa primeira expressão para calcularmos o trabalho da força elétrica que atua numa carga elétrica dentro de um campo elétrico uniforme. Então, o trabalho é igual a carga vezes o campo vezes a distância. Bem bacana! Lembre que a unidade padrão de trabalho é aquilo que nós chamamos de Joule. A unidade para carga elétrica continua como Coulomb. A unidade para o campo elétrico será de Newton por Coulomb e essa distância será chamada ali pela unidade de metros. Muito bacana! Tenha em mente que o trabalho nada mais é que o gasto de alguma energia. Esse raciocínio será extremamente importante num futuro breve. Por enquanto, ganhamos uma excelente ferramenta que é o cálculo do trabalho da força elétrica. Utilizaremos bastante esse resultado. Antes que a gente volte a falar das propriedades do campo elétrico, eu farei mais uma analogia com o campo gravitacional. Lembre-se que essa não é a primeira vez em que nós utilizamos esse recurso. Eu expliquei para você, aulas anteriores, que a carga elétrica poderia ser comparada com a massa num campo gravitacional. Fizemos também um paralelo entre a força elétrica e a força gravitacional. E aí o nosso estudo ficou bem mais simples, não é verdade? E é assim que nós seguiremos trabalhando. Pegaremos a seguinte situação. Suponha que queiramos erguer a velocidade constante. Isso aqui é importantíssimo, não tire isso de sua mente. Um objeto que tenha uma massa qualquer, que é uma massa m, até uma certa altura h. Temos aqui a representação da situação. Temos uma altura inicial, que eu adotarei como zero em meu eixo de referência. Então, quer dizer que no momento em que nós vamos erguer esse corpo, ele está no marco zero. Ele vai partir de uma altura igual a zero. Isso para que essa altura cresça positivamente para cima na escolha do meu referencial. Note que esse corpo de massa mzinho está imerso num campo gravitacional G. E é por isso que o centro da Terra puxa esse corpo com uma força que chamamos de força peso. Então, temos ali representada a força peso para baixo. Para que possamos erguer esse corpo, é necessário que apliquemos a ele uma força que eu chamarei de força F. E o detalhe é que essa subida deve ser dada com uma velocidade mantida constante. E essa velocidade constante me dá uma conclusão bem interessante entre a relação dessas forças F e P. Isso porque nós aprendemos lá na dinâmica que a força resultante pode ser calculada como massa vezes aceleração. Tenha em mente que essa aceleração nada mais é que a variação da velocidade num dado intervalo de tempo. Porém, como a nossa velocidade é mantida constante, então sua variação é igual a zero. Em outras palavras, a velocidade não varia, o que faz com que a aceleração também tenha um valor de zero. Então, teríamos que a força resultante será a massa vezes zero.
0 vezes qualquer coisa é 0. Ora, se a força resultante é igual a 0 no eixo vertical, então quer dizer que as forças nessa direção estão em equilíbrio. Nesse caso, equilíbrio dinâmico. Então, a conclusão que nós temos e que levaremos conosco de agora em diante é que essa força F, que aponta para cima, está em equilíbrio com a força peso, que aponta para baixo. E aí, com sucesso, esse equilíbrio dinâmico fará com que o nosso corpo de massa m atinja uma altura final, a qual chamarei de Hzinho. Ora, se o ponto superior é Hzinho e o ponto de partida era igual a 0, então a distância entre eles será h menos 0, que é justamente o segmento h. Muito bem. Algo que nós já discutimos é que esse deslocamento é positivo para cima. Lógico, né? Estamos considerando que o nível inferior é igual a 0 e o nível superior crescerá positivamente para cima. Então, o deslocamento está orientado para cima. Não se esqueça disso. Isso porque nós podemos utilizar essa conclusão para calcularmos o trabalho da força F e também o trabalho da força peso. Galera, o trabalho da força F nada mais será que F vezes o deslocamento, que nesse caso é esse segmento H, então F vezes H, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre o eixo do deslocamento e a força que nós estamos considerando. Só que o deslocamento está para cima e a força também está para cima. São eixos paralelos, portanto, θ será igual a 0 graus e o cosseno de 0 graus é igual a 1. E 1 vezes F vezes H será a mesma coisa que F vezes H. Note que aqui nós podemos colocar um sinal positivo para que a gente deixe explícito que esse é um trabalho motor, ou seja, a força F concorda com o sentido de deslocamento. Já o trabalho da força peso nada mais será que o peso vezes o segmento da altura vezes o cosseno de um ângulo que eu chamarei de θ', apenas para que você não confunda com o termo que foi utilizado no cálculo do trabalho da força F. Note que o deslocamento tem eixo para cima e o peso tem eixo para baixo. O ângulo entre esses dois eixos é de 180 graus. E o cosseno de 180 graus, que será o cosseno de θ', é a mesma coisa que menos 1. Então, ficaríamos que o trabalho da força-peso será menos peso vezes a altura. Esse sinal de negativo surge para indicar que, nessa situação, o trabalho da força-peso é um trabalho resistente, ou seja, a força-peso tem sentido contrário ao do deslocamento. Lembre-se, pessoal, que força-peso nada mais é que massa vezes gravidade. E note também aquilo que nós havíamos concluído sobre a força resultante. Força resultante é igual a 0, quer dizer que o vetor que aponta para cima tem o mesmo módulo que o vetor que aponta para baixo. Então, essa força F é igual à força peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Então, o trabalho de F será mais mgh. Muito bem, são essas conclusões que eu tenho para colocar
aqui para vocês. Então quer dizer que nós aplicamos uma força F, o que fez com que a gente adicionasse energia ao sistema para que ele fizesse um trabalho que ele não faria naturalmente. Afinal, a força-peso aponta para baixo e ele seria ali um trabalho resistente. Beleza? Isso nos leva a uma conclusão bem bacana quando nós abandonamos o corpo de massa M a partir daquela altura atingida. Isso porque, nesse novo sistema de referência, o nível superior tem aqui uma altura inicial de 0 para que o nosso eixo cresça positivamente para baixo, que é para onde o corpo está se deslocando. Veja que aqui no final ele atinge uma altura H e o segmento, mais uma vez, será H menos 0, que é a mesma coisa que esse H representado aqui. Note também, galera, que dessa vez esse corpo, por ser abandonado de uma certa altura, só possui uma força, que é a própria força-peso. Aquela força F não aparece mais porque não temos mais a intenção de levá-lo para cima. Queremos que ele caia espontaneamente para baixo. E dessa vez, o trabalho da força-peso será um trabalho motor. Por isso que ele recebe o sinal de positivo, né? Se você pensar naquele cosseno θ que aparecia, dessa vez, θ será igual a 0 graus, pois a força-peso aponta para baixo e o sentido do deslocamento também está para baixo. θ igual a 0, cosseno de θ será igual a 1, e 1 vezes mgh é mgh, deixando explícito o sinal de mais para indicar que esse é um trabalho espontâneo. Isso nos leva a pensar o seguinte, que no ponto mais alto, aquele corpo de massa M possui capacidade de realizar trabalho. Galera, capacidade de realizar trabalho é algo que nós chamamos de energia potencial. Como nesse caso essa energia está associada à força-peso, essa seria a energia chamada de energia potencial gravitacional, que representamos por esse símbolo. E como é que a gente calcula essa energia potencial gravitacional? É muito simples. Se daqui para cá ele gastou essa energia daqui, é porque ele possuía essa energia nesse momento. Ele gasta o que ele possuía. Concorda comigo? Então essa energia potencial gravitacional será a mesma coisa que mgh. A diferença é que esse Hzinho daqui representa um ponto no campo gravitacional. Já esse Hzinho daqui representa o segmento que foi percorrido. Ou seja, é a mesma expressão, o que muda é o significado conceitual que nós damos para cada expressão dessas daqui. Tudo bem? Vamos em frente. Temos aqui a expressão para energia potencial gravitacional e essa expressão quer dizer, quer indicar para a gente a energia potencial gravitacional armazenada no campo gravitacional quando a massa mzinho está a uma altura h de uma referência arbitrada como nula. Lembra que a gente sempre pegava, né? H0 igual a 0. E a gente coloca isso, logicamente, numa região de campo gravitacional uniforme Gzinho. Exemplificando isso que nós acabamos de discutir, pegamos aqui 3 corpos de mesma massa. Note que todos eles possuem um mzinho do lado, né? Indicando que a massa é um fator comum.
todos eles estão imersos no mesmo campo gravitacional e a única diferença entre eles, justamente, é o nível da altura que cada um ocupa nessa região de campo gravitacional uniforme. Então, se nós temos que esse corpo de massa mzinho está a uma altura hzinho, quer dizer que nessa posição a sua energia potencial gravitacional será de mgh1, enquanto esse rapaz, que está aqui na posição intermediária, terá uma energia potencial gravitacional de mgh2. E o carinha lá de cima terá uma energia potencial gravitacional de mgh3. Note que o trabalho será proporcional a essas energias. Então, caso peguemos o deslocamento desse corpo que está a uma altura h1, o trabalho realizado pela força-peso para baixo será de mgh1, que é o segmento entre esses dois pontos. O mesmo será válido para os outros corpos, só que dessa vez aqui será h2, e para esse carinha aqui de cima, nós teríamos o h3, beleza? O que é legal é que a expressão da energia potencial gravitacional esconde uma outra grandeza nela, que é justamente esse fator daqui, que é o fator da gravidade e da altura. Isso porque, como nós discutimos, a energia potencial gravitacional está trabalhando com pontos específicos do campo gravitacional uniforme. Então, se nós pegarmos a gravidade, esse é um fator constante. E se pegarmos níveis determinados, esses também serão fatores constantes. Então, o produto gravidade vezes altura parece ser algo interessante a ser estudado. E é justamente isso que eu vou trabalhar aqui com vocês. Pegaremos corpos de massas diferentes e dessa vez eu colocarei esses corpos ao mesmo nível. Isso porque, ao mesmo nível, eles compartilharão a mesma gravidade e a mesma altura. Então temos aqui M1, M2 e M3, massas diferentes, porém postas ao mesmo nível de um campo gravitacional uniforme. Como é que a gente pensaria aqui, pessoal? Para esse corpo da massa M1, nós teríamos que a energia potencial gravitacional dele será a mesma coisa que a sua massa, M1, vezes a gravidade vezes a altura. Esse carinha daqui, o M2, terá uma energia potencial gravitacional dada por M2 vezes a gravidade vezes a altura. Colocarei aqui um 2 para diferenciar e aqui eu colocarei um 1 também para fazer essa diferenciação. Quando a gente olha para o corpo de massa 3, a energia potencial gravitacional aqui seria a massa de 3 vezes a gravidade vezes a altura. Galera, como era de se esperar, pela discussão que nós tivemos agora há pouco, todos eles possuem algo em comum, que é o produto da gravidade pela altura. Esse produto, pessoal, eu chamarei de potencial gravitacional. E eu terei o cuidado de representá-lo nesse momento pela letra V maiúscula seguida de um Gzinho. Então podemos destacá-lo em cada uma dessas expressões que nós montamos. Muito legal! Veja só, galera, se a gente isola o potencial gravitacional em cada uma dessas equações, nós teremos a compreensão do que é esse potencial gravitacional de fato. Veja só, nessa primeira expressão ficaríamos que o potencial gravitacional é a mesma coisa que a energia potencial gravitacional do primeiro corpo
sobre a sua massa. Aqui embaixo, a mesma coisa. O potencial gravitacional será a mesma coisa que a energia potencial gravitacional de 2 sobre a massa de 2. E lá no final, não é diferente. O potencial gravitacional será a mesma coisa que a energia potencial gravitacional de 3 sobre a massa de 3. Veja que o potencial gravitacional era gravidade vezes altura, todos eles têm a mesma gravidade e a mesma altura, portanto, quer dizer que todos esses quocientes são equivalentes. Quer dizer que a esse nível H, neste campo gravitacional uniforme, todos esses corpos possuem a mesma razão entre energia e massa. Como assim, Tiago? Dá um exemplo. Imagina que essa massa número 1 seja de 1 kg. Suponha que a massa 2 seja de 2 kg e que a massa 3 seja de 3 kg. Galera, vamos fingir que aqui nós temos uma altura de 2 metros, beleza? Quanto equivale a energia potencial gravitacional de 1? Vai ser a mesma coisa que a sua massa, que é 1, vezes a gravidade, que normalmente consideramos como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 1 vezes 10 é 10, vezes a altura, que é 2, mgh, né? 1 vezes 10 é 10, vezes 2, a gente tem aqui 20 joules. Então, a gente pegaria 20 joules e a gente faria uma divisão aqui pela massa, que é de 1 kg. E 20 joules por 1 kg, a gente tem 20 joules por quilograma. Guarda esse resultado aqui por enquanto. O potencial gravitacional é de 20 joules por quilograma. Quando a gente olha para o corpo 2, o potencial gravitacional é a mesma coisa que a energia potencial gravitacional de 2, que é mgh, só que a massa dele é de 2 kg, a gravidade é 10, 2 vezes 10 é 20, e a altura considerada é de 2 metros. 20 vezes 2, aqui temos 40 joules de energia potencial gravitacional. Qual é a massa dele? 2 kg. Veja que 40 por 2 é a mesma coisa que 20. Então, temos 20 joules para cada quilograma. Veja que é o mesmo resultado que nós encontramos aqui, como já era esperado. Lá no último corpo, o seu potencial gravitacional é a mesma coisa que a energia potencial gravitacional de 3, que é mgh, só que a massa é 3, a gravidade é 10, 3 vezes 10, 30, vezes a altura, que é 2. 30 vezes 2, 60. Então, aqui ficaríamos com 60 joules divididos pela massa, que é a mesma coisa que 3 kg. 60 por 3, voltamos novamente para o valor de 20 joules por quilograma. Então, quando falamos em potencial gravitacional, estamos falando na quantidade de energia distribuída para certa massa no nível do campo gravitacional. Simples assim. Então, a cada ponto do campo gravitacional uniforme, associamos uma grandeza escalar, e essa grandeza escalar, porque é gravidade vezes altura, né? Dois valores escalares, e chamamos ali de potencial gravitacional. O VG por enquanto. Tudo bem? Em suma, nós temos que a energia potencial gravitacional é a mesma coisa que mgh, ou seja, massa vezes gravidade vezes altura, e esse produto da gravidade pela altura nós chamamos de potencial gravitacional. Se nós isolarmos essa expressão, nós teremos a compreensão de que o potencial nada mais é que a energia atribuída a certa unidade de massa num campo gravitacional uniforme. Galera, no Sistema Internacional de Unidades,
de acordo até mesmo com aquilo que a gente tinha trabalhado no exemplo, o potencial gravitacional é tido como Joule, que é a energia, sobre quilograma, que é a massa. Então, a unidade do potencial gravitacional é Joule por quilograma. Não se esqueça disso, tá? Pegamos corpos de massas diferentes, energias diferentes também, só que a razão entre a energia e a massa é constante, que é justamente o potencial gravitacional que acabamos de introduzir, beleza? Todos os corpos têm a mesma quantidade de energia potencial gravitacional por unidade de massa. E essa conclusão é interessante porque, como o potencial gravitacional é dado por G vezes H, toda a altura nos vai dar um potencial gravitacional diferente. Então, quer dizer que diferentes níveis no campo gravitacional terão diferentes potenciais gravitacionais. Porém, para cada potencial, essa razão vai ser mantida constante. Teremos a mesma distribuição de energia por massa. E isso será interessante para nos ajudar a calcular o trabalho da força-peso, por exemplo, através de um recurso que nós chamamos de diferença de potencial gravitacional. Veja bem, quando um corpo varia sua altura no campo gravitacional uniforme, seu potencial gravitacional varia também, que é o que eu indiquei para vocês agora, né? Se a gente muda a altura, temos diferentes valores para o potencial gravitacional. Se um corpo sai de um ponto A para um ponto B no campo gravitacional, então seu potencial gravitacional também está mudando. Então, o potencial gravitacional varia e o trabalho será obtido por essa variação. Mas como é que isso funciona? Calma lá, vamos ver agora. Vamos aplicar os novos conceitos e as novas descobertas a uma situação que nós já estudamos, que era um corpo abandonado de uma certa altura, cujo sistema de referência me dá a entender que essa altura vale zero e esse corpo vai até uma altura final, h. A distância entre esses pontos é a mesma coisa que h menos zero, a gente tem aqui o segmento h. Temos que esse corpo está imerso num campo gravitacional, o que faz com que ele tenha uma força-peso que ocasionará esse deslocamento do ponto inicial até o ponto final. Aprendemos uma grandeza chamada potencial gravitacional, que é dada pelo produto entre a gravidade e a altura. Como esse corpo ocupa em diferentes momentos alturas diferentes, então o potencial gravitacional está variando. E essa variação é o que nós chamamos de diferença de potencial, que nós representamos pela letra UG. Veja que, naturalmente, pelo que você aprendeu de física até agora, variação seria delta, não é mesmo? Então, por que é que aqui nós não colocamos um ΔV no lugar desse UG? É que o problema por trás dessa notação é o significado conceitual. Variação é final menos inicial. A diferença de potencial não segue essa linha de raciocínio. A diferença de potencial é o potencial inicial, ou seja, aquilo que ele tinha, menos o potencial final, ou seja, aquilo que ele passou a ter. E qual é a razão de nós seguirmos essa lógica e não a lógica de variação, que seria final menos inicial? Muito simples. Para a gente calcular o trabalho da força-peso aqui,
a gente pode pegar, galera, a energia que ele tinha antes e subtrair com a energia que ele tem no final do processo. Então, lá em cima, ele tem uma certa energia, que seria a energia potencial gravitacional. Vamos dizer que aqui nós temos uma altura, sei lá, de 30 metros, que a massa seja de 1 kg e que a gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a altura 30 metros, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a massa de 1 kg. Aqui ficaria mgh, a massa é de 1, a gravidade é de 10 e a altura seria de 30 metros. Então aqui a gente teria 1 vezes 10, que é 10, 10 vezes 30, que é a mesma coisa que 300. Então teríamos 300 joules. Nesse caso, essa altura é contada de baixo para cima, tá? Quando a gente vem aqui para baixo, a gente nota que junto ao chão, essa altura final seria zero. Então a energia potencial aqui seria mgh, só que o h vale zero, então a energia potencial gravitacional é igual a zero também. Então qual é a variação da energia? Era o que ele tinha, que é 300, menos o que ele tem no final, que é zero. Então daqui para cá nós tivemos um gasto energético de 300 joules. Esse gasto energético é justamente o trabalho. Lembra que eu pedi para você lembrar, no começo da aula, que o trabalho é o gasto de energia. Então, para o resultado ficar positivo e o trabalho da força-peso precisa ser positivo, a gente considera o que ele tinha, que era o 300, né? Menos o que ele teve no final, que é o zero. Se você invertesse, colocasse o final menos o inicial, ficaria 0 menos 300, que é menos 300 joule. Só que o trabalho da força-peso não é negativo nesse caso, porque aqui nós temos um trabalho espontâneo. A tendência do corpo é que ele caia mesmo. Então, o trabalho da força-peso, por tudo que a gente discutiu aqui, né? Lembrando lá dos problemas lá em mecânica, pode ser calculado como a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. Aprendemos que essa energia potencial gravitacional inicial é a mesma coisa que a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial que o corpo possuía. E a energia potencial gravitacional final vai ser a mesma coisa que a massa vezes a gravidade vezes a altura final. Lembre-se também, pessoal, que G vezes H é a mesma coisa que o potencial gravitacional. Então aqui nós temos o potencial gravitacional inicial e aqui nós temos o potencial gravitacional final. Em outras palavras, o trabalho da força-peso será a massa vezes o potencial gravitacional inicial menos a massa vezes o potencial gravitacional final. O trabalho da força-peso, portanto, será a mesma coisa que a massa colocada em evidência, e aqui a gente teria o potencial gravitacional inicial menos o potencial gravitacional final. É justamente essa diferença que é chamada de diferença de potencial gravitacional, que é o nosso UG. Então quer dizer que o trabalho da força-peso será a mesma coisa que a massa vezes o nosso UG. Beleza? É isso que eu coloco em conclusão aqui para vocês, e essa conclusão é bem bacana. Podemos calcular o trabalho da força-peso utilizando somente a massa do corpo e a sua diferença de potencial. Temos aqui uma conclusão bem bacana. O trabalho da força-peso não depende da trajetória do corpo, somente dos potenciais gravitacionais final e inicial, que é isso que está por trás dessa expressão em destaque. Então não interessa se o corpo segue uma linha reta, por exemplo, ou se ele faz uma curva,
ou se ele faz o que quer que seja, ele sempre vai ter, nesses níveis, o potencial final e o potencial inicial. Então, independentemente da trajetória, calculamos assim o trabalho da força-peso. Quando um trabalho não depende da trajetória, dizemos que a força que realiza esse trabalho é uma força conservativa. Em conclusão, o peso é uma força conservativa, ou seja, o trabalho da força-peso não depende da trajetória do corpo, beleza? Agora que nós aprendemos tudo isso sobre o campo gravitacional, podemos fazer uma analogia com o campo elétrico. Então, pegaremos, por exemplo, o conceito que vimos de energia potencial gravitacional e aprenderemos o que é energia potencial elétrica. Tudo aquilo que nós vimos de potencial gravitacional servirá para que possamos compreender o que é o potencial elétrico. Vamos em frente. Para tanto, vamos considerar o seguinte sistema ideal. Suponha que tenhamos uma carga geradora de campo elétrico negativa, que representaremos pela letra -Qzão, e temos aqui uma carga de prova positiva, uma carga mais Qzinho. A ideia é que possamos afastar essa carga de prova da carga geradora, mantendo aqui uma velocidade constante. A ideia de pegar uma carga geradora negativa é que o campo elétrico de uma carga geradora negativa é um campo convergente, ou seja, as linhas de campo elétrico estão direcionadas para a carga geradora negativa. Já a carga positiva, a gente sabe que tem uma força elétrica que concorda em direção e sentido com o campo elétrico. Então, temos aqui um campo que vai para a carga negativa e uma força elétrica apontada para a carga negativa também. É como se essa carga geradora negativa fosse o planeta Terra e essa força elétrica vai se comportar como a força-peso, naquele exemplo anterior, né? Só para que você entenda melhor, temos aqui o planeta Terra, colocamos um objeto a uma certa altura, a gente percebe que a Terra gera um campo gravitacional para baixo e a gente nota que esse carinha tem uma força-peso para baixo, né? Campo para baixo, força-peso para baixo. Nesse caso, campo elétrico para a esquerda e força elétrica para a esquerda também. Isso aqui é muito bom para que a gente possa realmente fazer uma analogia bem bacana, né? Galera, o nosso objetivo é afastar essa carga Q para longe da carga geradora -Qzão. O que a gente faz então é aplicar uma força F para a direita. Lembre-se que o requisito é que tudo isso aconteça a uma velocidade que é constante. E aí nós caímos na análise que nós havíamos feito lá para o exemplo gravitacional. Força resultante é a mesma coisa que massa vezes a aceleração, mas se a velocidade é constante, então quer dizer que essa aceleração é igual a zero. A força resultante é, portanto, igual a zero, e isso nos indica que temos um equilíbrio dinâmico na horizontal, ou seja, temos que a força elétrica é igual, em módulo, à força F que estamos aplicando nessa carga elétrica. Temos então que essa carga sai de um ponto A para um ponto B, percorrendo uma distância que estamos chamando de Dzinho. Note que o sentido de deslocamento é positivo para a direita, e isso nos leva a concluir que o trabalho da força F
pode ser calculado como F vezes a distância vezes o cosseno de θ. Só que θ, nesse caso, é 0 graus. Isso porque a força F está para a direita e o sentido de deslocamento também está para a direita. São eixos paralelos entre si. Cosseno de θ, nesse caso, vai ser igual a 1, pois o cosseno de 0 graus é igual a 1 também. 1 vezes tudo isso vai ser tudo isso, né? Ou seja, força vezes distância. Então, o trabalho da força F será a mesma coisa que mais F vezes D. Esse sinal positivo indica que a força F tem um trabalho associado, que é um trabalho motor. Muito bem. Quando a gente olha para outra força, que é a força elétrica, a gente tem um trabalho que é dado pelo produto entre a força elétrica, a distância percorrida e o cosseno do ângulo entre o eixo do deslocamento e o eixo da força elétrica. Galera, a força elétrica está para a esquerda e o deslocamento está para a direita. Então, quer dizer que o ângulo entre esses eixos é de 180 graus. E o cosseno de 180 é a mesma coisa que menos 1. Menos 1 vezes isso, a gente teria isso negativo, né? Então, menos a força elétrica vezes a distância. Lembre-se também que a força elétrica é a mesma coisa que a carga vezes o campo. Então, menos Q vezes E vezes D. O sinal negativo indicando para a gente que o trabalho da força elétrica é um trabalho resistente, ou seja, a força elétrica se opõe ao sentido de deslocamento. Lembre-se também daquilo que havíamos concluído inicialmente. Essa força F é igual à força elétrica. E a força elétrica é a mesma coisa que Q vezes E. Então, teríamos aqui que o trabalho da força F nada mais seria que mais Q vezes E vezes D. Isso indica para a gente que esse corpo não foi espontaneamente de A para B. Afinal, a força elétrica possui um trabalho resistente, como nós concluímos. Precisamos de uma força externa para realizar esse deslocamento. Aqui nós temos em destaque as expressões obtidas e podemos pensar o seguinte: e se nós abandonarmos agora o corpo lá do ponto B, ou seja, da distância que foi atingida? Quando isso acontece, podemos pensar que nós precisamos de um trabalho para fazer esse deslocamento. Quando ele sai lá do ponto B para o ponto A, ele vai devolver essa energia que nós utilizamos. Como nós temos somente a força elétrica, nessa situação em que nós abandonamos o corpo, nós dizemos que o trabalho será espontâneo e diremos ainda mais que lá no ponto B, esse carinha possui a tendência de realizar trabalho. Então quer dizer que ali nós temos uma energia potencial. Dessa vez, como é uma energia associada ao trabalho da força elétrica, a chamamos de energia potencial elétrica. E o seu módulo, justamente, é Q vezes E vezes D. Ou seja, é o trabalho que foi necessário para transferir o corpo até aquele ponto do qual nós abandonamos essa carga elétrica. Essa não é a única expressão que pode ser utilizada para calcularmos a energia potencial elétrica. Isso porque, das aulas anteriores, nós aprendemos que o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontual é a mesma coisa que K vezes a carga geradora
e a gente divide isso pela distância ao quadrado. Esse K seria a constante eletrostática do meio que estamos trabalhando. Geralmente trabalhamos com o vácuo. Quando a gente pega essa expressão e a substitui aqui, a gente tem uma manipulação interessante. A energia potencial elétrica seria a carga elétrica vezes o campo elétrico. Só que esse campo elétrico, como nós acabamos de ver, é a mesma coisa que K, que é a constante eletrostática, vezes Qzão, que é a carga geradora, e isso a gente divide pela distância ao quadrado. E aqui a gente repete o fator final da distância, né? Note que podemos eliminar umas das distâncias aqui de baixo com essa aqui de cima. Então quer dizer que a energia potencial elétrica pode ser calculada também como Q vezes K vezes Qzão sobre a distância. Reorganizando esses termos, teríamos essa expressão bonita daqui. E o bacana dessa análise é que essa expressão da esquerda nos dá a energia potencial elétrica atrelada ao campo elétrico quando uma carga Q está a uma distância d de uma referência arbitrada como nula, ou seja, assim como fizemos no campo gravitacional, estamos contando as nossas distâncias a partir do marco zero. Logicamente, tudo isso acontece numa região de campo elétrico uniforme E. Quando nós analisamos essa configuração, percebemos que temos cargas elétricas idênticas postas em níveis diferentes do campo elétrico gerado pela carga geradora menos Q. Por exemplo, nessa carga aqui de cima, nós temos que a energia potencial elétrica dela será a mesma coisa que a carga vezes o campo vezes a distância até a carga geradora. Aqui no meio, a energia potencial elétrica seria a carga vezes o campo, mais uma vez, e aqui temos uma distância 2. Lá embaixo, seguindo o mesmo raciocínio, a energia potencial elétrica de 3 será a mesma coisa que Q vezes E vezes a distância número 3. Galera, quando a gente abandona essa primeira carga elétrica, a carga elétrica lá de cima, o trabalho realizado pela força elétrica será justamente esse valor, não é? Afinal, nesse ponto, ele possui a capacidade de realizar trabalho, ou seja, temos ali a energia potencial elétrica mesmo. Essa análise vale para todos os outros pontos. Note também que se a gente considerar o mesmo nível, como nós havíamos considerado lá na analogia com o campo gravitacional, a gente tem aqui duas grandezas que podem ser constantes e que são bem interessantes. Temos aqui o campo elétrico E e a distância d. Então, talvez seja interessante analisarmos o produto do campo elétrico com a distância até a carga geradora. Então, pegaremos aqui, para melhor ilustrar essa situação, 3 corpos, dessa vez com cargas diferentes, mas colocaremos os 3 ao mesmo nível, ou seja, eles terão 2 parâmetros em comum, o campo elétrico E e a distância d até a carga geradora. Essa é a situação descrita. Galerinha, veja só que interessante. Quando nós consideramos a energia potencial elétrica do primeiro corpo, a gente teria, pelo que nós vimos, a carga Q1 vezes o campo elétrico, que é E, vezes a distância que estamos chamando de d.
Quando a gente vai para a energia potencial do segundo corpo, energia potencial elétrica seria a carga elétrica 2 vezes o campo vezes a distância d, que é comum às três cargas. Lá para a carga número 3, ficaríamos que a sua energia potencial elétrica será a mesma coisa que a carga elétrica vezes o campo vezes a distância mais uma vez. Algo que percebemos que esses caras realmente têm em comum, como havíamos previsto, é o produto entre o campo elétrico e a distância até a carga geradora. Esse produto nós vamos chamar de potencial elétrico, que nem a gente havia chamado o produto entre o campo gravitacional e a altura lá atrás, que era o potencial gravitacional. Esse potencial elétrico chamaremos simplesmente de V. Utilizaremos a letra V maiúscula. E o que é que esse potencial elétrico significa? É muito simples. Primeiro vamos pensar assim. Vamos substituir de cara, esse produto E vezes D pela letra V e vamos isolar esse V em cada uma das equações. Na primeira, o V seria a mesma coisa que a energia potencial elétrica de 1 sobre a carga 1. Aqui em 2, o potencial elétrico seria a energia potencial elétrica de 2 sobre a carga 2. E lá embaixo, o potencial elétrico seria a energia potencial elétrica de 3 sobre a carga 3. Como o potencial é a mesma coisa que o campo vezes a distância, que são parâmetros mantidos constantes nessas três situações, então quer dizer que a razão entre a energia potencial elétrica e a carga elétrica é a mesma em todas essas cargas que nós escolhemos. Isso quer dizer, pessoal, por exemplo, que se essa carga número 2 for 2 vezes o valor da carga número 1, então nós precisaremos, para mantê-la nesse nível de 2 vezes mais energia potencial elétrica, aqui é 2 vezes a carga, então quer dizer que 2 por 2 ficaria 1, e você volta para essa relação original. Se essa carga 3 for 3 vezes a carga número 1, então quer dizer que aqui teríamos 3 vezes a carga e precisaríamos de 3 vezes mais a energia potencial elétrica para mantê-la no mesmo nível. É uma interpretação bem parecida com o potencial gravitacional, beleza? Então é isso que nós colocamos aqui. A cada ponto do campo elétrico uniforme, temos associado a esse ponto uma grandeza escalar chamada de potencial elétrico, representado aqui pela letra V maiúscula. Grandeza escalar sim, pois aqui temos o módulo do campo elétrico multiplicado pelo módulo da distância, beleza? Recapitulando, nós temos, pessoal, que a energia potencial elétrica é a carga vezes o campo vezes a distância e que esse fator, que seria o produto entre o campo e a distância, é chamado de potencial elétrico. Se isolarmos esse potencial, deixando-o mais sozinho que físico na balada, nós teríamos que ele é uma razão entre a energia potencial elétrica e a carga do corpo. Então quer dizer que temos, para um determinado nível, a mesma energia distribuída pela unidade de carga. No Sistema Internacional de Unidades, utilizamos Joule para energia e Coulomb para carga. Então o potencial elétrico é dado por Joule por Coulomb. Essa unidade é dada como homenagem
a Alessandro Volta, italiano que desenvolveu muitos trabalhos no campo da eletricidade. Então, em homenagem a esse célebre físico, nós colocamos aqui a unidade de volts para representar joule por coulomb. Então, em vez de 10 joule por coulomb, falamos, por exemplo, 10 volts. E podemos associar essa unidade também ao significado físico por trás da equação. Por exemplo, quando nós falamos numa bateria de 3 volts, estamos falando numa bateria que fornece 3 joules de energia a cada coulomb de carga que a atravessa. O significado por trás desse exemplo será ainda mais explorado quando estudarmos eletrodinâmica, mas eu gosto desse exemplo para que você consiga associar algo que você vê no cotidiano com o que nós aprendemos agora, beleza? Então, quando consideramos cargas ao mesmo nível do campo elétrico, ou seja, todas as cargas distanciadas do mesmo segmento de reta lá da carga geradora, todas essas cargas compartilham o mesmo potencial elétrico. Quer dizer que todas essas cargas têm a mesma razão entre a energia potencial elétrica e a carga que elas possuem. Só recapitulando, se a gente considera, por exemplo, essa carga 1 e a carga 2, se a carga 2 for 2 vezes maior que a carga 1, precisaremos aqui de 2 vezes mais energia potencial elétrica para mantê-la no mesmo nível. Se a carga 3 for 3 vezes maior, precisaremos de 3 vezes mais energia para mantê-la nesse nível. É isso que quer dizer o potencial elétrico. Esse é o significado por trás dele. Então, cada ponto que você considerar lá no campo elétrico uniforme terá um potencial elétrico diferente, mas a ideia por trás desse potencial é estudar qual é a energia distribuída para cada unidade de carga elétrica ali, beleza? Que é justamente a conclusão que eu ponho nesse instante para vocês. Aqui, ou seja, nesse mesmo nível, todos os corpos têm a mesma quantidade de energia potencial elétrica por unidade de carga elétrica. É uma razão que é mantida constante. Uma grandeza bastante útil para o nosso estudo é o que nós chamamos de diferença de potencial elétrico, que podemos chamar simplesmente de diferença de potencial, mas podemos utilizar uma sigla também, que é DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial é representada pela letra maiúscula U, tranquilo? E, assim como a gente tinha estudado para a diferença de potencial gravitacional, ela é dada pelo potencial inicial menos o potencial final. Nós veremos o porquê, mas a ideia é que nós tenhamos o deslocamento de uma carga elétrica num campo elétrico uniforme. Cada ponto tem um potencial diferente. Afinal, cada potencial é a mesma coisa que o campo vezes a distância. Distâncias diferentes darão para a gente potenciais diferentes. E veremos como é que nós calculamos o trabalho da força elétrica através da variação desses potenciais. Pegamos aqui uma situação que nós trabalhamos anteriormente, ou seja, um corpo partindo espontaneamente de B para A, e a gente sabe, pessoal, que cada ponto tem um potencial diferente.
Então aqui no ponto B nós temos o potencial elétrico inicial e lá no ponto A nós temos o potencial elétrico final. Assim como o corpo que estava no campo gravitacional, a energia potencial que esse cara tem no ponto B é maior que a energia que ele tem lá no ponto A. Isso porque nós vimos que para levar essa carga elétrica do ponto A para o ponto B, nós precisamos doar energia ao sistema. Quando ele faz o caminho reverso e vai de B até A, ele devolve essa energia. Então quer dizer que ele realiza trabalho, ele gasta uma energia. Então aqui nós temos em B uma energia potencial elétrica inicial e lá em A nós temos uma energia potencial elétrica final. De tal forma que se a gente tiver, por exemplo, aqui 30 joules, a gente pode ter no final, por exemplo, 10 joules. Apenas um exemplo numérico, né? E como é que a gente calcularia o trabalho da força elétrica? Seria o trabalho inicial, que é 30, menos o trabalho final, que é 10. 30 menos 10, a gente tem 20 joules positivos. Se eu colocasse final menos inicial, a gente teria 10 menos 30, que seria menos 20 joules. Só que esse resultado não faz sentido, porque o trabalho da força elétrica, nesse caso, é espontâneo. Então ele realmente precisa de um resultado positivo para fazer sentido conceitual. Então quer dizer que através dessa discussão, a gente consegue concluir que o trabalho da força elétrica será a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final. Só que a energia potencial elétrica, a gente aprendeu que é a mesma coisa que Q vezes o campo elétrico, que a gente chama de E, vezes aquilo que a gente chama de distância, e nesse caso seria a distância inicial. E para energia potencial elétrica final, a gente teria Q vezes E vezes a distância final, não é mesmo? Só que a gente aprendeu que o produto E vezes D é a mesma coisa que o potencial elétrico. Então, nesse caso, é o potencial elétrico inicial e aqui a gente tem o potencial elétrico final. Então, o trabalho da força elétrica seria Q vezes o potencial elétrico inicial menos Q vezes o potencial elétrico final. Por fim, o trabalho da força elétrica vai ser a mesma coisa que Q, que a gente vai colocar em evidência, vezes V0 menos V. Só que V0 menos V é a mesma coisa que a diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a mesma coisa que a carga vezes a diferença de potencial elétrico, vezes a DDP. É essa conclusão que eu coloco aqui para vocês. O trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga elétrica multiplicada pela diferença de potencial. Muito bacana. Isso nos leva também a concluir que a força elétrica, assim como a força-peso, também é uma força conservativa. Isso porque o trabalho independe da trajetória, depende somente dos potenciais elétricos final e inicial. Então não importa se essa carga veio numa linha reta, se ela fez uma curva ou qualquer outra trajetória meio maluca. Como o trabalho depende somente dos potenciais, das suas diferenças, né? A gente tem que é realmente uma força conservativa. Ou seja, o trabalho não depende da trajetória de jeito algum. Algo que podemos descobrir através de todas as análises que fizemos até agora é uma expressão bem bacana para essa diferença de potencial. Para isso,
vamos combinar duas expressões. A primeira delas diz que o trabalho da força elétrica é a carga vezes o campo vezes a distância. É a primeira equação que nós desvendamos no dia de hoje. E a outra equação diz que o trabalho da força elétrica nada mais é que a carga vezes a diferença de potencial, que é a equação que nós acabamos de deduzir. Quando a gente faz essa igualdade, a gente ficaria com Q vezes E vezes D igual a Q vezes U. Só que aí a gente pode eliminar a carga elétrica em ambos os lados da equação. E aí, como conclusão, teríamos que a diferença de potencial elétrico, ou seja, a DDP, pode ser dada como o produto entre o campo e a distância. Ou seja, aquelas proposições que nós fizemos desde o início estavam válidas, beleza? Então, quer dizer que aqui a DDP é igual ao campo elétrico vezes a distância que foi percorrida naquele momento, beleza? Isso nos leva também a concluir e a definir uma nova grandeza física para o campo elétrico. Basta você pegar esse campo elétrico e você isolar, porque aí a gente ficaria que o campo elétrico é a mesma coisa que a DDP sobre a distância. Só que a DDP, como a gente viu, a gente mede em volts e a distância a gente mede em metros. Então, o campo elétrico, que a gente estava acostumado a definir como Newton por Coulomb, também pode ser definido como volt por metro. E isso aqui está no sistema internacional. Não precisamos fazer nenhuma conversão de Newton para Coulomb para volt por metro, nem o contrário. Como estamos trabalhando somente com as definições das unidades, então essa unidade antiga é equivalente a essa nova unidade. Beleza? Agora que aprendemos tudo isso, estamos habilitados a resolver algumas questões. Primeira delas, uma partícula eletrizada possuindo carga elétrica positiva igual a 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb e massa de 10 vezes 10 a menos 10 kg é abandonada do repouso num ponto P de um campo elétrico uniforme, horizontal e de módulo igual a 400 volts por metro. Desprezando-se a ação gravitacional, a perda de energia potencial no deslocamento de 4 metros até um outro ponto Q é de... Galera, é muito fácil responder essa questão. Primeiro, ele falou para desprezarmos a ação gravitacional. Então, não preciso me preocupar com o trabalho da força-peso. Eu preciso apenas lembrar que o trabalho da força elétrica, que é justamente o gasto energético, o que vai me dar a perda de energia potencial, é a mesma coisa que a variação dessa energia. Então, o que eu vou dizer? Que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que Q vezes E vezes D. A nossa carga é de 2 vezes 10 a menos 9 Coulomb. O campo elétrico é simplesmente de 400 volts por metro e temos que o deslocamento é de 4 metros. Basta agora responder essa continha. 2 vezes 400 a gente tem ali 800 e 800 vezes 4 a gente tem aqui 3.200 vezes 10 a menos 9. Colocando isso em termos que a questão quer, a gente volta aqui 2 casas e soma 2 aqui no expoente. Então, a nossa resposta ficaria como 32 vezes 10 a menos 7 joules, que é o que consta na letra D de diarreia. Muito legal, vamos agora para a próxima questão.
Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente com carga elétrica de 2 microcoulomb no ponto A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força eletrostática que o leva para o ponto B após realizar o trabalho de 6 milijoules. Galera, primeiro, a gente sabe que a carga é de 2 microcoulomb, só que cada micro equivale a 10 a menos 6 coulomb. E aí a gente tem aqui a unidade no Sistema Internacional de Unidades. O trabalho que é da força elétrica, isso porque ele vai de um ponto até o outro espontaneamente, né? Então é a força elétrica que causa esse trabalho, é de 6 milijoule. Só que mili é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então colocamos tudo no SI, podemos trabalhar agora sem peso na consciência. O que é que a questão deseja saber? A diferença de potencial entre os pontos A e B. Diferença de potencial, a gente chama isso de U. E a gente viu recentemente que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga vezes a DDP. Então esse trabalho seria de 6 vezes 10 a menos 3. Essa carga seria de 2 vezes 10 a menos 6. E aqui a gente quer saber quem é a DDP. Fazendo meios pelos extremos e isolando a DDP mais do que físico na balada, a gente teria 6 vezes 10 a menos 3 por 2 vezes 10 a menos 6. 6 por 2 é a mesma coisa que 3. Repetimos aqui a base 10, ficaríamos com menos 3 e esse menos 6 sobe com inversão de sinal. Então 6 menos 3, aqui em cima a gente tem 3, né? Isso aqui na unidade de volts, não é isso? Veja que lá nas respostas, nas alternativas, você tem esse K, que representa o quilo, né? Então, quilo é justamente 10 à terceira. Então, como a gente tem o 10 à terceira aqui, substitui pelo K, que é o quilo, então a gente ficaria com 3 kV. Então, a resposta é a letra B, de bronquite. A última questão do dia, mas não é o último tópico, tá? A gente ainda vai falar sobre espontaneidade das cargas elétricas, de acordo com o potencial. Então fique aí, não feche o vídeo, tá? É a seguinte: a condução de impulsos nervosos através do corpo humano é baseada na sucessiva polarização e despolarização das membranas das células nervosas. Nesse processo, a tensão elétrica, que é outra palavra, outro termo para a diferença de potencial, então isso aqui seria a mesma coisa que a DDP, entre as superfícies interna e externa da membrana de um neurônio, pode variar de menos 70 milivolts. E isso é chamado de potencial de repouso, situação na qual não há passagem de íons através da membrana, até mais 30 milivolts, que é chamado de potencial de ação, em cuja situação há passagem de íons. A espessura média de uma membrana desse tipo é da ordem de 1 vezes 10 a menos 7 metros. Com essas informações, pode-se estimar que os módulos do campo elétrico, através das membranas dos neurônios, quando não estão conduzindo impulsos nervosos e quando a condução é máxima, respectivamente, em Newton por Coulomb. Galera, para isso, a gente vai utilizar uma fórmula bem legal, que é aquela que a gente aprendeu também há pouco tempo, né? A diferença de potencial, que seria a tensão elétrica, é a mesma coisa que o campo vezes a distância. Isso porque nós temos as DDPs, uma para o repouso, que é o potencial de repouso, e outro que é para a ação, né? Que é quando a condução é máxima,
e a gente tem a distância também, que é 1 vezes 10 a menos 7. O que a gente quer saber é o campo elétrico para o potencial de repouso e para o potencial de ação. Vamos iniciar com o potencial de repouso. Deixa eu colocar aqui repouso para a gente não confundir aqui a ordem das coisas, né? De um lado repouso e o outro eu vou colocar aqui simplesmente de ação, beleza? Colocar aqui 2 pontinhos, né? Obedecer aqui as regras gramaticais e vamos em frente. Para o repouso a gente teria U é igual a E vezes D. Aqui a gente tem que o potencial lá de repouso varia ali de menos 70 milivolts, beleza? Então essa é a nossa DDP. Vamos colocar aqui o valor em módulo, né? Então 70 milivolts. Esse mili é 10 a menos 3. Aqui o campo elétrico é o que a gente quer saber, vou chamar de ER, né? Campo de repouso. E a distância ali é de 10 a menos 7 metros. Então quer dizer que o campo de repouso vai ser 70 vezes 10 a menos 3, isso aqui dividido por 10 a menos 7. Esse menos 7 sobe com inversão de sinal, e aqui ficaria 70 vezes 10, 7 menos 3, a gente tem aqui 4 Newton por Coulomb ou volt por metro. Você que escolhe, como eu falei para vocês quando a gente estudou essa nova unidade, né? Para colocarmos esse resultado em notação científica, precisamos voltar uma casinha e quando a gente diminui o número, a gente soma 1 no expoente. Então isso ficaria 7 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Por enquanto, a gente tem como possível resposta, aliás, única resposta possível, a letra A. Mas aí vamos fazer o potencial de ação também, só por desencargo de consciência, né? Mais uma vez, U vai ser igual a E vezes D. Essa diferença de potencial dessa vez será de 30 milivolts. Então aqui 30 vezes 10 a menos 3. Isso vai ser igual ao campo de ação, que eu vou chamar de EA, e a distância continua lá de 10 a menos 7. Então quer dizer que o campo de ação vai ser 30 vezes 10 a menos 3, isso aqui por 10 a menos 7. Esse 10 a menos 7 vai subir positivo, 10 a 7, então quer dizer que ficaria que o campo de ação vai ser igual a 30 vezes 10, 7 menos 3, a 4, né? Para colocar em notação, diminuímos o número, somamos 1 no expoente, então o campo de ação será 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb ou volt por metro, você que escolhe. Então realmente a resposta é letra A, de amarelão. Para encerrarmos o nosso primeiro estudo sobre o potencial elétrico, vamos estudar uma propriedade bem bacana que você vai levar com você até os estudos de eletrodinâmica, que é o conceito de espontaneidade. Ou seja, quando jogamos uma carga elétrica num campo elétrico uniforme, para onde é que essa carga vai? Para o potencial maior? Para o potencial menor? Será que isso depende do sinal da carga elétrica? É isso que a gente vai trabalhar nesse momento. Primeiro, relembremos que um trabalho motor, ou seja, um trabalho espontâneo, é considerado como um trabalho positivo. E um trabalho não espontâneo é considerado como um trabalho negativo, beleza? Vamos começar pelas cargas elétricas positivas, ou seja, uma carga Q maior que zero. Vamos considerar um potencial em B e um potencial em A. E vamos dizer que esse é um deslocamento espontâneo da carga elétrica. Ou seja, ela tem ali uma força elétrica que vai deslocá-la do ponto B para o ponto A, de forma espontânea.
Então vamos saber quem é maior, se é o potencial em B ou se é o potencial em A. A gente sabe que o trabalho dessa força elétrica que acabamos de mencionar vai ser Q, que é a própria carga elétrica, vezes a diferença de potencial. Só que essa diferença de potencial, pelo que nós estudamos, é a mesma coisa que o potencial inicial, ou seja, de onde ele veio, né? Que nesse caso é o potencial em B, menos o potencial de para onde ele vai, que nesse caso é o potencial de A. Ele está indo para A, não é mesmo? Como queremos que esse deslocamento seja espontâneo, o sinal desse trabalho tem que ser positivo. Essa carga elétrica é positiva e para dar mais no lado esquerdo da equação, tem que dar mais no lado direito também. Só que mais com mais é que dá mais, né? Se esse termo da equação fosse negativo, ficaria mais com menos é menos. E aí ia dar errado aqui no lado esquerdo. Então quer dizer que essa subtração precisa dar um valor positivo. Então quer dizer que VB menos VA tem que ser positivo, ou seja, maior que zero. Se a gente organiza isso, a gente conclui que VB tem que ser maior que VA. Então quer dizer que VB, o potencial de antes, é maior que o potencial de depois, que é o VA. A conclusão, pessoal, é que cargas positivas, de forma espontânea, vão dos potenciais maiores para os potenciais menores. E o que será que acontece para as cargas negativas, ou seja, cargas Q menor que zero? Muito simples também. Vamos supor que também tenhamos um deslocamento espontâneo e queiramos saber dessa vez quem é maior, se vai ser o potencial em B ou se vai ser o potencial em A. Mais uma vez, o trabalho da força elétrica será a carga vezes a diferença de potencial. Mais uma vez, a diferença de potencial será o potencial inicial, que nesse caso é VB, é de onde a carga vem, menos o potencial final, que é para onde a carga vai. Então aqui, menos VA. Muito legal. Observe que aqui nós queremos um trabalho motor, um trabalho espontâneo. Então o trabalho da força elétrica segue positivo. Só que dessa vez a carga é negativa e para garantirmos o sinal positivo no lado esquerdo da equação, precisamos que essa diferença de potencial seja negativa também. Afinal, menos com menos dá mais. Então quer dizer que VB menos VA tem que dar um valor negativo, ou seja, VB menos VA menor que zero. Quando você resolve isso, você nota que o VA é maior que VB, ou seja, o potencial final é maior que o potencial inicial. Em conclusão, cargas negativas, de maneira espontânea, vão de potenciais menores para potenciais maiores, ao contrário das cargas positivas. Bom, pessoal, na próxima aula estudaremos mais propriedades sobre o potencial elétrico. Na aula de hoje, entendemos o que ele é e aprendemos algumas propriedades atreladas a ele. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Deixa também um gostei, se inscreve no canal e até a próxima.